Boa tarde a todos. Bem-vindos, os corajosos que não se deixaram intimidar pela chuvinha, pela vontade de ficar em casa, esticado no sofá, só no comando do Netflix ou de qualquer outra, né, mídia aí de transmissão. Pensando em fazer um bolinho de chuva, modéstia à parte, eu faço um bolinho de chuva muito bom. Eu sabia que eu ouvi isso. O segredo é colocar maisena. Fica bom. Oi. Pois é, mas... Que bom que estamos aqui, né? Hã? Tá bom, não é pasta, não é Colinos, é pasta de dente. Creme dental. Pessoal, então, mas que bom que vocês vieram, que estamos aqui. A gente vai dar uma recapitulada em algumas coisas, tá? Essa temática aqui, Fluido Vital, ela às vezes demora um pouco em encaixar essa ideia. A gente vai retomar algumas coisas para avançar e finalizar a primeira parte do Livro dos Espíritos. Daí a gente vai fazer aquele feedback, aquela retrospectiva, a gente vai separar aí uns grupinhos para vocês devolverem para nós como foi a discussão do que a gente tratou até aqui, para a gente estar até relembrando, né, várias coisas que a gente discutiu. Essa primeira parte, ela é fundamental. Você veja que Kardec, ele é muito didático. A primeira parte, ele fala sobre a vida. Ele fala essencialmente sobre os aspectos da vida. Na segunda parte, ele vai falar da mecânica da vida. Não sei se vocês já leram o Livro dos Espíritos, perceberam isso. A primeira parte ele fala da vida. Ele fala do universo, de Deus, das almas, do fluido vital. Então ele fala dos aspectos que gerenciam a vida. Aspectos técnicos, biológicos, químicos, físicos e a ação do mundo espiritual nesses aspectos. Ele se detém nisso. A segunda parte, que é denominada o mundo espiritual, ou mundo espírita, ele fala da mecânica, do ir e vir, da reencarnação, das missões, se a gente vai falir, se a gente vai conseguir. Ele trata dessa dinâmica, com base nas leis da vida. Na terceira parte, ele trata das leis que regem moralmente tudo isso. Ele vai tratar das leis morais. E o cumprimento das leis morais, atingidos ou não, vai originar a quarta parte. Ele vai tratar das consequências da aplicação dessas leis morais. Então, ele é muito didático. A organização do Livro dos Espíritos é algo fantástico. À medida que a gente vai avançando e entendendo, isso não é possível numa primeira vez. Eu sei. Você não consegue abranger isso. A magnitude dessa obra num começo de chegada no Espiritismo é com o tempo, que você vai lendo, relendo, estudando, e você vai abrindo cada vez mais a percepção do que essa obra oferece ao mundo. Então, a gente vai retomar algumas ideias que nós tratamos aí do princípio vital. Eu trouxe, assim, dentro da própria codificação, tá? A gente vai ver aqui Livro dos Médiuns, Gênese, Céu e Inferno, Memórias de um Suicida. E teria muito mais coisas, tá? Mas eu trouxe algumas partezinhas só para a gente desdobrar aquele conhecimento. Eu não me recordo até onde a gente foi. Alguém lembra? Era 60 e alguma coisa, né? Eu acho que nós não chegamos a entrar em instinto e inteligência. A vida e a morte? Que você deu aquele em cima e parou. Tá, só para mim me situar aqui. Parece que era 78, você tá embaixo. Ah, tá.
Paramos em A Vida e a Morte? Ia começar. Legal, então tá certo, é isso mesmo. Ok, bem o que eu preciso mesmo. Quem que está? O Rômulo? Rômulo, tudo bem, amigo? Como é que tá o clima aí? Tá frio? Lá agora tá acabando, lá já é o verão, né? Primavera, né, lá. Aqui tá agora na primavera, mas tá uma chuva bem fininha e hoje é dia de formatura, né, aqui, então tá uma correria, mas tá bom, assim, então bem gostoso. Um abraço para todo mundo. Muito bem recebido esse abraço, tá, amigo? O Rômulo tá lá nos Estados Unidos, tá? Ele é filho de trabalhadores do movimento daqui da região, a gente se aproximou muito na pandemia e ele agora está seguindo com a gente, estudando, né, mantendo o contato. Muito bem, eu quero retomar rapidinho isso daqui, porque esse entendimento dessa parte aqui, que é da física, ele nos ajuda muito a nos aproximarmos do que realmente governa a vida. Deixa eu ver se eu não erro a frase aqui do Pequeno Príncipe. O invisível é essencial aos olhos. Uma frase do Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, aquela obra fantástica, né, que aquele aviador e jornalista francês escreveu. Então, o invisível é essencial aos olhos. Porque, na verdade, pessoal, quem rege a vida é o que é invisível. Pense em quantas coisas invisíveis que regem a vida. A começar pelas forças chamadas as 4 forças fundamentais da matéria. A gente comentou alguma coisa aqui delas. A gente conhece muito de 2. A gravidade e a força eletromagnética. Conhecemos os seus efeitos. Não vemos essas forças. Ninguém vê a força da gravidade, ninguém vê a força eletromagnética, a gente vê os efeitos. A força da gravidade, a gente consegue ver, só soltando uma caneta, a gente já vê a força da gravidade aqui agindo, puxando as coisas para o centro da Terra. A atmosfera que nós respiramos, que além de trazer a questão do oxigênio, ela faz várias funções. A nossa atmosfera nos protege da invasão de meteoritos que a toda hora entram na Terra, ela consegue desintegrar isso, transformando em partículas, senão nós o tempo inteiro estariam caindo pedaços de rocha, né, nas nossas casas. Então a gente de vez em quando vê, né, aquele cruzando o céu lá, né, uma estrela cadente, né, é uma rocha espacial que se encandeceu e se fragmentou ao entrar na nossa atmosfera. Teve uma imagem recente, né, do Paraguai, né, bem bonitão, assim, ainda bonitão, enquanto ele se desintegra lá em cima, né, porque se ele chega a cair no chão, faz um estrago, aí já não é mais bonitão, é feião mesmo, tá? Mas isso acontece também. Temos a camada de ozônio, já ali pela atmosfera, tudo isso é invisível. E quem faz isso? É a gravidade. Porque se a gravidade não existir, a atmosfera vai embora. Ela dá Deus. Então a atmosfera ela fica presa ao planeta por conta da força gravitacional. Por isso que a Lua não tem atmosfera. Porque a gravidade é muito pequenininha, e então o que tinha de atmosfera se dissipou no espaço. Então essa força age, é a força que organiza o nascimento das estrelas, a gravidade, ela condensa as imensas nuvens de hidrogênio, as nebulosas, e formam as estrelas geram todos os elementos da vida. A nebulosa que gerou o nosso Sol era do tamanho do sistema solar, é algo muito imenso. Tá? Então a força gravitacional é a força pesada. É a força pesada que gera os mundos, as estrelas, as galáxias e mantém cada coisa no seu lugar, para que a gente possa viver em paz. Não vemos os efeitos. Para levantar um pé, você tem que vencer a força da gravidade. Você não consegue levantar os dois. Quem quiser tentar aqui para nós, fique à vontade. Tá? Vai que você tem um efeito aí de, né, tipo Daniel Douglas Home, a gente não sabe. E vamos falar hoje, guarde bem a questão da gravidade,
Porque eu vou fazer a relação da gravidade com o fluido vital e as mesas girantes. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Tá? Eu trouxe um textinho lá do livro dos médiuns explicando como é que os espíritos levantavam as mesas, vencendo a força da gravidade, usando o fluido vital. Então essa força a gente não vê, mas conhece os efeitos. Legal. Eletromagnetismo, a mesma coisa. Nós não vemos o eletromagnetismo, vemos os efeitos. Aqui tem um efeito. Pensando em vida e morte, essa lâmpada, sem a força eletromagnética, ela está morta. Ela é simplesmente um componente, um elemento. Ela precisa da força eletromagnética, como se fosse um sangue vivo, a circular pelos cabos e chegar até a lâmpada e gerar isso que a gente pode chamar de vida elétrica. Então, não vemos a força eletromagnética, mas ela também está presente na vida, organizando os átomos, organizando os nossos corpos, através da força eletromagnética. Estamos transmitindo agora lá para os Estados Unidos, graças à força eletromagnética. Seria cansativo falar aqui de tantos efeitos que a força eletromagnética produz. A aurora boreal, a aurora astral, esses efeitos luminosos nos polos são causados pelo encontro dessas forças eletromagnéticas, os raios solares com a gravidade, isso gera essas forças, esses efeitos bonitos luminosos nos polos. Não vemos também, conhecemos os efeitos. As outras duas, a força nuclear forte e fraca, nós não temos assim no nosso dia a dia, nem sabemos que existem essas forças, mas elas estão presentes. Nós também conhecemos os seus efeitos. Deixa eu voltar aqui. Estou falando da força nuclear. Cadê minha setinha aqui? Deixa eu voltar um pouquinho. Não volta mais? Tá bom. Agora, bananou tudo. Enquanto ele pensa aqui, estamos falando da força nuclear fraca. Nunca ouvi falar, Adriano. O que é isso? Bom, quem é que já fez aqui? Agora ele acionou. Eu tô com o mouse. Aí. Quem já foi fazer raio-x? Sentou lá na mesa. Por acaso o enfermeiro ficou do seu lado assim? Esperando você fazer o raio-x? Né? Ou apertando os botõezinhos ali, conversando com você? Tá. Não, ele coloca um monte de roupa e vai lá para trás de uma parede para você fazer o raio-x. A gente não vê a força nuclear fraca, que tem relação com a radioatividade. Mas ela existe. E ela é cancerígena. Haja quem pode nos dizer alguma coisa sobre isso, quem estava em Chernobyl lá nos anos 80 e recebeu o impacto da onda radioativa. Alguns bombeiros que chegaram lá na hora, que você não vê, você sente os efeitos. Estavam sendo todos bombardeados com a radioatividade e depois, logo a seguir, eles foram se desmanchando. Os corpos literalmente foram se desmanchando, foram se desintegrando, virando uma pasta. Tem uma série muito legal que narra isso, mostra um dos bombeiros que chegaram lá, ele está numa cama de hospital, ele está se desintegrando todo. Nós não vemos essa força, mas ela está presente na natureza, é a força nuclear fraca, está lá, na decomposição do átomo, em que ele vai liberando os seus elétrons, e isso vai liberando energia, raios gama, que são radioativos. Nós não vemos, mas sentimos os seus efeitos. São forças presentes na natureza e presentes em nós também. Para se ter uma ideia dessa força, o Espírito André Luiz, nós somos de átomos,
feitos de átomos, de moléculas, assim por diante. O espírito André Luiz, ele fala que a onda mental que nós geramos, que carregam as energias do ódio, da ira, do ressentimento, da mágoa, liberam em nossos corpos energias a nível de raios gama. De raios gama. Os raios gama são cancerígenos. Então, muitas pessoas têm câncer, por exemplo, que é uma disfunção celular, em função de um alto bombardeamento contra si mesmo. Ele não precisa ir lá fazer o raio-x e ficar exposto. Ele mesmo vai, se ele mantém aquela vida, né, de pensamentos perturbadores, depois ele tem uma doença causada por ele mesmo, pelos seus pensamentos. Essa é a força nuclear fraca. E a outra que nós também conhecemos é a força nuclear forte. Não vemos também, mas conhecemos os seus efeitos. E aí tem dois exemplos marcantes da história. Hiroshima e Nagasaki utilizou as bombas nucleares. Aí os efeitos dela. Estamos orando muito para que isso não aconteça, né, com toda essa situação difícil lá na Eurásia, né, na Eurásia, os países da Europa, Ucrânia e Ásia, para que isso não aconteça, porque nós receberíamos aqui, sem dúvida, os efeitos de qualquer situação nuclear, o mundo inteiro é afetado. Então, em síntese, o que eu queria dizer para vocês a respeito disso, nós não vemos essas forças, mas conseguimos ver os seus efeitos. Por isso, Saint-Exupéry foi perfeito quando escreveu: o essencial é invisível aos olhos. O que é essencial para as nossas vidas? Oxigênio. Ótimo. Você vê o oxigênio? Não. O que você respirar? 2 minutos. Só 2. Vamos ter que fazer massagem cardíaca, você vai começar a passar mal. Só 2 minutos. Saindo do campo da matéria, que nós vimos que, nossa, eu não sabia que isso aqui era tão essencial e que é o invisível que coordena tudo. Saindo do campo da matéria, entrando no campo da vida, o que é invisível e é essencial para nós. Você não pode ver, mas você vê os seus efeitos. No campo da vida. Dinheiro traz felicidade? Tá, isso é que ajuda, né? Ajuda, tá? Mas traz felicidade? E amor? É invisível aos olhos. Você vê o amor? Dinheiro eu vejo. Você vê o amor? Não. Só sente seus efeitos. O essencial é invisível aos olhos. Talvez seja por isso que Jesus tenha dito: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, os ladrões roubam, acumuleis tesouros no céu, que são os tesouros do coração. Então isso é essencial. O essencial é invisível aos olhos. Muitas vezes nós nos perdemos, e já nos perdemos, por conta de não entender isso, que o essencial é invisível aos olhos. É a gratidão, é o respeito, é o carinho, o conhecimento. O conhecimento. Porque da terra, das nossas aventuras na terra, nós só vamos levar 2 coisas: conhecimento e resultado dos relacionamentos. O conhecimento e o amor que nós agregamos às coisas e agregamos em nós. Só isso que a gente leva. Se você conseguir levar mais alguma coisa, então nos conte, porque a gente não sabe ainda. Levamos porque o perispírito é a vestimenta, né, do espírito, certo? Que aos nossos olhos também é invisível. Tá? Mas da terra, que você vai levar? Além de conhecimento que você adquiriu e do resultado dos seus relacionamentos, se foram bons, se foram ruins,
ou seja, a semente boa que você plantou, o amor que você gerou nisso tudo, ou às vezes o ódio que você plantou, vai levar. E quantos espíritos se comunicam conosco e só trouxeram ódio para o mundo espiritual? Muitos só trouxeram ódio, amarguras, vingança, não conseguiram trazer algo diferente. Então, as forças que geram, que governam a vida, elas são invisíveis. E entre essas forças está o fluido cósmico universal e dele, aqui ainda das forças, só para a nível de informação, ali está a graduação dessas forças, tá? A gravitacional é a mais fraca e a força forte, a força nuclear forte, aquela da bomba de Hiroshima, ela é a mais poderosa. A gente sabe que alguns físicos da área militar venderiam a própria alma ou a mãe se eles tivessem condições de replicar com segurança e tranquilidade a energia do Sol na Terra. A energia do Sol é a força nuclear forte. Ela é a desintegração dos átomos. Essa é a bomba H, é a mais poderosa. Tá? 100 vezes mais poderosa que a bomba de Hiroshima. Então, os físicos da área bélica fariam de tudo, porque é muito difícil replicar isso, porque você não consegue gerar as condições naturais que o Sol tem lá no seu núcleo, de milhões de graus de temperatura, de velocidade da luz, de pressão. Então, são elementos muito difíceis de gerar na Terra. Tem que ter uma demanda de energia e uns aparatos muito complicados. Tá? Então, eles fariam de tudo para conseguir gerar essa força forte aí. Porém, se nós conseguíssemos gerar essa força forte, que é a desintegração dos átomos, que nós não vemos. Outra curiosidade, o átomo. Eu tenho certeza que todo mundo vai lembrar aqui do desenho do átomo. A bolinha, aqueles risquinhos em volta. Vocês já viram o átomo? Nenhum cientista viu também. Nunca se viu o átomo. Como é que sabem que é daquele jeito? É um salto de fé da ciência. É uma dedução. Recentemente foi feita uma fotografia, alguns anos atrás, que se aproximou muito e mostrou, olha, realmente o átomo parece que é aquilo mesmo. Só que nós nunca vimos e ensinamos isso nas escolas. Vejam, este é o átomo. Nunca vi. É um ato de fé da ciência, por uma dedução matemática. Né? Então, se nós conseguíssemos, aqui enquanto humanos, fazer o que o Sol faz, a gente acabava com todos os problemas de energia da humanidade. Todos. Tá? Mas é por isso que algumas coisas, os espíritos já falaram, tem informações que eles não deixam vir para cá. Porque seria essa tecnologia ia mudar muita coisa na Terra. De pegar e fazer o que o Sol... Deixa eu fazer aqui um parâmetro aqui nerd. Homem-Aranha. Alguém assistiu Homem-Aranha 2? Pô, só eu? Você assistiu, cara. Não tenha vergonha, pode falar. Lembra de uma frase? O poder do sol na palma da minha mão. É o Dr. Octavius. O poder do sol na palma da minha mão. Assim que teve o poder do sol da palma na mão dele, já aconteceu uma catástrofe ali. Então, se nós tivéssemos o domínio dessa tecnologia, tranquilos, pessoal, nós não estamos preparados para isso. Moralmente, não. Então, tem coisa realmente que é segurada para nós não nos atrapalharmos. Bom, falei tudo isso daí para a gente entrar aqui. Mas, claro, com certeza. Mas, Luiz, os caras tinham acabado de descobrir que era possível fazer a bomba nuclear. Vamos testar? Vamos aonde? Vamos testar longe, né? Longe aonde? Aqui no final do estado? Não, lá na Segunda Guerra Mundial, lá em Hiroshima e Nagasaki. Cara, mas o Japão já está de joelhos. Tá, mas vamos testar de qualquer forma.
o Japão já estava de joelhos, é final da Segunda Guerra Mundial. Dizer que a bomba de Hiroshima acabou com a Segunda Guerra foi teste. Já era final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava vencida. E testou onde? Em soldados? Uma cidade inteira, morreu 100 mil pessoas. Sabe o que é matar 100 mil pessoas nessa velocidade? Ó? 100 mil pessoas morreram assim. Então, bastou eles descobrirem, né, a tecnologia e foram ver se realmente funcionava na prática. O pior foi depois, né? Eles passaram anos fazendo experiências e testes de sobrevivência. Então, no documentário mostra que eu vi poucos que sobreviveram, as crianças iam para, como se fosse teatro, assim, para bonecas, assim, colocavam elas nuas, para avaliar como um experimento. Experimento. Contou-me um professor de história, já, né? É difícil falar mais velho quando a gente chega nos 50 anos, né? Mas, assim, ele me falou o seguinte: nós conversamos, Adriano, eu li uns artigos meio sigilosos de que os Estados Unidos, testando no deserto as bombas nucleares, eles convidavam pessoas que estavam com doenças terminais, convencendo elas que eles iam passar por um experimento que poderia devolver a saúde para elas. Eles sabiam que não. Eles queriam ver a ação da radioatividade naquelas pessoas. Então, eles podiam a bomba e deixavam elas numa região onde elas fossem atingidas pela ação radioativa. Essa é a humanidade. Essa é a humanidade. E essa é a humanidade, gente, que, segundo os espíritos, não vão mais ficar aqui. Essa é a humanidade que vai embora, tá? Vão para outro planeta. Bom, fizemos esse nosso apanhado aí das energias do mundo invisível para nós entendermos a conexão desse elemento chamado fluido vital. E aqui tem as suas características, tá? Resumidinhas aí. É a força motriz dos corpos orgânicos, fonte de vitalidade dos corpos orgânicos, ela é metabolizada do fluido cósmico universal, ou seja, esse fluido vital que dá vida à matéria, aos corpos orgânicos, vegetais, animais, hominais. Esse elemento, ele é metabolizado desse fluido geral, chamado fluido cósmico universal. Ele é modificado segundo as espécies, ou seja, as plantas terão um tipo desse fluido vital, os animais, outro tipo, o reino nominal, né, o nosso, outro tipo. Então, ele é adequado conforme as espécies. Ele necessita de órgãos especiais para elaborar o fluido universal do qual é o produto. Então, nós absorvemos esse elemento e passamos também a gerar esse elemento, que é extraído, primeiramente, do fluido cósmico universal. É o princípio da vida dos vegetais, animais e homem. Isso aqui é o resumo das questões que a gente leu na semana passada. É uma síntese daquelas questões. Complementos de hoje. Primeiro ali, do espírito Erasto. É que o fluido vital, indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos, é apanágio exclusivo do encarnado. Exclusivo do encarnado. Ah, mas então não tem fluido vital nos desencarnados? Não tem. Fluido vital, ele é algo dos seres orgânicos, enquanto orgânicos, digamos assim, tá? Ele é um elemento, é uma cola. Pensem nele como uma cola, na qual o espírito, com o seu perispírito, se gruda ao corpo físico. Essa cola mantém esses elementos grudados. Essa cola transita tanto na matéria quanto no elemento espiritual. Ele consegue transitar nos dois, porque ele não é tão denso
quanto a matéria e não é tão etéreo quanto o perispírito. Ele está no meio do caminho. Por ele estar no meio do caminho, é como se ele fosse uma ponte entre o elemento espiritual, que seria o espírito e o perispírito, e o corpo físico. Ele consegue, então, ser esse meio caminho, essa cola não tão densa quanto a matéria, não tão etérea quanto o perispírito. E através desse elemento, a gente vai ver aqui vários nomes, tá, para ele, parecidos. André Luiz chama de tônus vital. Tônus vital. Kardec fala de fluido vital e princípio vital. Então, essa vitalidade, ela consegue transitar por essa vitalidade as energias que nos mantêm vivos. Vivos em corpo físico. Está falando enquanto encarnados. Ok? Só uma dúvida, André. Você estava na parte da bomba, ficou na minha cabeça. Tá. Vamos lá. Fluido vital. Você não foi militar na reencarnação passada, não, né? Eu sei que na verdade, eu disse porque eu assisto alguns filmes da Segunda Guerra, então eu não consigo. Ah, eu assisti todos. Eu assisto. Desde que eu era criança. E leio textos com estudantes e eu às vezes eu não consigo controlar a emoção de tão pesado. Tudo bem. Eu quero te perguntar, eu tenho um fluido vital. Então, por exemplo, naquela cidade que acabou de Hiroshima, fluido vital, tá? A força nuclear forte. Esse evento, o que acontece? Ele sai e depois ele retoma. O que acontece? Eu estou pensando como elemento. É porque se assim ele morre todo mundo, como é que funciona isso? O que acontece com o fluido vital nos grandes eventos? O que deve? Tá, você está falando do fluido vital das pessoas? Das pessoas e do ambiente, da vida orgânica. O que acontece? Ela some, ela... Não. O fluido vital, aqui nós vamos ver que no final a gente vai falar da desencarnação. Aí nós vamos retomar essa sua ideia aí, tá? O que acontece com o fluido vital na morte. Então eu trouxe aqui também para a gente analisar. Vamos esperar? Tá? A gente vai falar dos suicidas e da morte física e o que acontece com o fluido vital. Tá bem interessante. Aqui o item 16, 18 e 19 eu trouxe da Gênese, tá? Da Gênese. Há na matéria orgânica um princípio especial inapreensível, tá? Por isso que não é detectado por instrumento nenhum, inapreensível, e que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Ativo no ser vivente, esse princípio se acha extinto no ser morto. Tá? Então, ele vai estar ativo enquanto os órgãos estiverem ali metabolizando os elementos, né? A glicose, por exemplo, falamos aqui semana passada, que é metabolizada pelas organelas das células, chamada mitocôndrias, e isso vira energia para o corpo se manter. Quando isso cessa, o fluido vital também cessa de ser regenerado e o ser entra em extinção, o ser orgânico. O princípio vital não seria mais, só conclusões de Kardec, não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, que durante a vida se desprende pela ação dos órgãos e cuja produção cessa quando da morte por se extinguir tal ação. Então veja que o fluido vital, que ele dá uma conotação de eletricidade animal, para nós entendermos, por isso que eu falei da eletricidade aqui na lâmpada. Enquanto houver eletricidade, a lâmpada está viva, né? Parou a eletricidade, a lâmpada morre, ela se torna só um instrumento. Então o corpo depende do fluido vital, mas o fluido vital depende do corpo. Há uma interdependência entre esses dois elementos, porque um dá a manutenção e o outro produz. Então, para que haja a manutenção, eu preciso continuar a produção de fluido vital, que é produzida por uma série de energias que se unem.
uma série de energias, tá? Não é uma apenas. Tem a questão orgânica, tem a questão espiritual, tem a questão mental, tem a questão psíquica, tem a questão emocional, tem a questão psicológica. Tudo isso, gente, esse pacote inteiro, ele tem uma ação no fluido vital. Porque tem pessoas que vão morrendo porque os órgãos estão doentes. Tem pessoas que vão morrendo mas ela está numa situação de profunda depressão, de profunda tristeza, e aquilo está matando ela. Perceber? Então, tem vários elementos nesse pacote todo que dá manutenção à vida, não é uma coisa só. E o fluido vital, ele é atingido nesse equilíbrio bioespiritual por conta de uma série de ações que pode acontecer. A obsessão também, tá? Uma obsessão dura pode levar a pessoa a uma doença e definhando cada vez mais se os espíritos que estão em são vingativos, estão sugando literalmente aquela pessoa. Então, procura um monte de médico, ela faz um monte de exame e ela nunca melhora. Mas tem uns 3 ou 4 grudados no pescoço dela, sugando ela, vai definhando. Então, várias situações podem levar a esse desequilíbrio do fluido vital. Tudo bem? Querem falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Discordar de alguma coisa? Fique à vontade. Discordar não é mal, viu? Pode discordar também. Falamos da produção da vida. Por um efeito contrário, a união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sob influência do princípio vital do germen, cessa, desde que esse princípio deixe de atuar, em consequência da desorganização do corpo. Lembra aqui do termo cola? Tá? Então, esse termo cola é o que colou o perispírito à matéria carnal, que é essa densidade fluídica, o fluido vital, produzido pelo germen. Germen aqui é o óvulo fecundado, tá? É o óvulo fecundado, que vai fornecer logo de início essa substância que propicia a ação do perispírito no óvulo fecundado. Sem esse elemento, o perispírito não tem acesso. Ele não tem acesso ao óvulo fecundado. Por que não tem acesso? Porque o padrão vibratório do perispírito é muito distante, mesmo o nosso perispírito, que é grosseiro. O nosso é bem grosseiro, tá? O Emmanuel fala assim que nós, enquanto espíritos, nós temos uma experiência, uma aparência pastosa. O desencarnado da Terra tem uma aparência pastosa. Porque tem muita densidade, tem muita sujeira em nós ainda. Então, nós temos uma aparência pastosa. Nós somos pesados, se comparados a espíritos mais elevados. Pesados e densos. Mas, mesmo assim, ainda assim, a frequência vibratória, a densidade material do perispírito nosso está muito distante da matéria. Está muito distante. A matéria física, propriamente dita, ela é muito mais densa. Então, para ver essa conexão, e olha que o perispírito já tem a definição de corpo semimaterial. Mas ele precisa de algo que faça essa conexão não tão densa e não tão etérea quanto ao perispírito. Para termos uma ideia, a reencarnação de Jesus, ou a encarnação dele na Terra, levou mais de 1000 anos de preparação. Tá? Segundo o Espírito Camilo, começou lá na época de Moisés, a preparação da vinda do Cristo. E entre essas preparações, Jesus teve que ir diminuindo
a densidade vibratória do perispírito dele. Para ele conseguir se vincular ao germe, ao óvulo, nas substâncias das quais a Terra oferece. Ele não conseguiria reencarnar. Se ele falasse assim, ó, pessoal, vou reencarnar amanhã porque eu vou lá ensinar. Não conseguiria. Não conseguiria. Porque a densidade do perispírito do Cristo já é algo muito elevado. Então ele precisou trabalhar essa situação para poder ter conexão, vejam bem a palavra, ter conexão quântica com a matéria da Terra. Senão não haveria o gatilho molecular que levasse ao desenvolvimento do feto, do bebê e assim por diante. Tamanha profundidade que tem isso, é muito interessante, essa visão física e biológica dessa nossa ligação fluídica com o corpo físico. Tudo bem, pessoal? Não ficou confuso aí? Deu para encaixar? Essa relação do perispírito com o corpo, como atua e como é que funciona a questão do véu do esquecimento? Porque quando o perispírito se liga ao corpo, ele traz toda a informação, que a gente viu, que a gente foi e tudo mais. Mas quando ele... Boa, por que a gente não, né? Porque se apaga tudo, né? Bom, é como se, vamos pensar assim, fazer uma analogia com HD de computador e memórias. Essa é fantástica. Então, você tem lá as pastinhas de várias memórias. São pastinhas que estão fechadas, né? Estão dentro do HD. O HD virgem, você pegou um HD virgem lá, né? Então, você vai incutir novas memórias naquele HD. Tá? Mas você é dono de vários outros HDs que estão lá arquivados. Aí você vai pegar um HD novo, né, vai colocar no seu computador e vai desenvolver uma nova atividade. Ou seja, naquele HD só vai ficar registrado as atividades que você fez a partir daquele momento. Ah, e se eu quiser ver as atividades anteriores? Bom, você tem, elas são suas, só que elas estão arquivadas lá num outro HD. O cérebro que nós estamos usando aqui é feito para esse momento, para essa reencarnação. Tá, mas as memórias não estão comigo? Estão, mas quando eu reencarnei, a frequência vibratória de uma nova existência me focou nessa. Que lei criou isso? Bom, isso é uma particularidade da criação divina, né? Que fez as coisas desse jeitinho aí. Tá, mas por que tem pessoas que lembram? Do mesmo modo que tem pessoas que têm mediunidade e outras não. Da mesma forma que algumas vêm com mediunidade e outras não, algumas virão com a capacidade de lembrar as suas vidas passadas e outras não. Há um ajuste prévio no perispírito, assim como há um ajuste prévio no perispírito dos médiums, para que quando o médium ele reencarna, ele vai acessar algumas áreas das células, algumas áreas motoras do cérebro, para que, ao primeiro contato com alguma coisa espiritual, ele faça o registro e ele dê vazão através das células, tá? A mediunidade funciona assim. Então, eu venho com o ajuste do perispírito, para que algumas zonas motoras, acessadas por influências espirituais, possam ser canais de comunicação. Quem não tem esse ajuste não vai ter mediunidade ostensiva. Tem espíritos muito espiritual que não tem acesso a encarnações passadas. E é muito chocante. Exatamente. Então, essa questão do físico é uma questão evolutiva. É uma questão evolutiva. Então, o que a gente tem lido é o seguinte: as leis divinas, elas tentam assegurar o melhor caminho para a nossa evolução. À medida que a gente vai evoluindo e vai tendo maturidade espiritual e maturidade moral, para olhar para algumas coisas e não ficar chocadas com ela, desenvolvendo consciências de culpa terríveis. Então, é uma lei que nos assegura isso. Por isso que a cada reencarnação é uma página em branco que a gente ganha. Olha, você vai escrever uma outra história, cara. Aquela história que você escreveu
Ficou bem feia, tá? Vira aquela página, pega uma página nova e escreve uma nova história, para que você não fique perturbado com ela. Senão a gente se perturbaria demais. Demais. Como que uma mãe ia viver olhando para o recém-nascido, saber que aquele filho tirou a sua vida, ou aquele filho a violentou, ou aquele filho incendiou a sua casa, o seu pai, a sua mãe, ou aquele filho sequestrou as suas crianças. Seria impossível. Muitas vezes o drama é tão forte que a pessoa não lembra, mas ela sente de alguma forma. Por isso tem mães que odeiam seus filhos. Tem pais que detestam seus filhos. E vice-versa. Tem irmãos que se detestam. Você se detesta, sua irmã? Você levantou a mão? Eu tenho muito de prematuro. Eu vejo que eu não consigo separar da mãe e dura muito na mãe, eu tenho que aprender no ser da mãe. Pode ter com essa história de ele ter feito algo para a mãe não ter visto? Claro. E agora ele está pegado? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso é a coisa mais natural do mundo. Tá? Eu quero completar aqui, porque a gente está fazendo aqui um parênteses, né, para chegar nesse objetivo aqui. Aí existe uma coisa chamada planejamento reencarnatório. Todo mundo passa por ele. Seja uma pessoa com mais elevada hierarquia espiritual ou menor. Claro que quanto maior a hierarquia espiritual, maior a assistência no sentido daquele planejamento reencarnatório. Muitos reencarnam na Terra sem saber que estão reencarnando. Não tem essa noção. Agora eu vou reencarnar, vou fazer as pazes com a minha ex-esposa ou com a minha ex-sogra, né? A gente vai agora ser marido e mulher. Olha que coisa linda. Né? Casar com a sogra, gente, olha que beleza. Né? Isso é uma coisa que acontece. Tá? Casar com o sogro. Né? A gente que está aqui na vida material diz, ai meu Deus, credo, cruzes, né? Como? Mas é um fato, gente, é um fato, tá? Casais que se destruíram, vem como mãe e filha, pai e filha, para dar aquela emoção, aquele relacionamento, algo superior, sublimar. Esta é a palavra, sublimar a emoção. Então, todo esse planejamento reencarnatório. No planejamento reencarnatório, o que acontece conosco na hora da reencarnação? Nós passamos por uma redução do perispírito. Os espaços intermoleculares que nós temos, e que são muitos, eles vão diminuindo. Temos aqui, até retratamos, lembram? No filme A Reencarnação de Segismundo, né? Diminuímos aí, né? O Segismundo diminuiu, né, Segismundo? Você ficou bem pequenininho, né? Diminuiu a ponto de ser um ponto de luz. E quando ele vai diminuindo, lá na Reencarnação de Segismundo, ele já vai perdendo o contato com aquela realidade dele, como se ele entrasse num estado de dormência. Ele vai perdendo já a cognição, vai entrando no estado de cognição, de não saber quem ele é, de ficar perdido. É uma perturbação da encarnação, assim como tem a perturbação da desencarnação. É uma perturbação favorável. E naquele momento de diminuição de frequência vibratória, de ativação de atividade mental, é como se o espírito entrasse num apagão. Um apagão. Já aconteceu com de vocês passarem por alguma situação e acordarem... Onde é que eu estou? E você fica um tempo, né? Dá aquele apagão. É isso que acontece com o espírito. Só que é um período muito maior. Muito maior. O contato com a estrutura orgânica vai possibilitar isso. Esse apagão. Como se eu fizesse... como a gente fala quando a gente quer resetar? Formatar. Exatamente. Como se eu formatasse
a minha vida mental e meu HD limpasse, ó. Cara, tem que limpar esse computador, tá muito sujo, faz uma formatação nele, que ele vai ficar novinho. Então, esse processo da reencarnação é uma formatação que ocorre pela redução da atividade mental, a redução da estrutura da estrutura eletromagnética do perispírito, e o encontro com as moléculas virgens, tá? Moléculas virgens que estão esperando a minha carga genética em cima delas. Tudo isso faz com que eu limpe e formate o HD e não lembre quem sou eu, o que estou fazendo aqui, para onde vou, para começar uma história nova. A lei da vida é perfeita. Ela é toda favorável à nossa existência, ao nosso processo educativo. Mas você vai ter algumas pistas, né? Você não lembra das coisas, é importante não lembrar, mas tem alguns que se repetem, você percebe algumas... As pistas ocorrem a toda hora. As pistas da simpatia, as pistas da antipatia, porque eu gosto mais daquele, não gosto tanto daquele, porque eu me dou bem com a minha mãe, não me dou bem com meu pai, certo? Porque eu gosto tanto daquela profissão, então algumas coisas vão nos movendo. Tem gente que tem uma conexão muito grande com os vícios, com álcool, com cigarro. Então você consegue perceber pela nossa busca que tipo de alma nós somos. Falamos aqui do esquecimento, mas que a emoção prevalece. Tem um caso contado por Alírio, daquela mãe que já tinha um bebezinho, um filhinho de uns 4 anos, e tinha um recém-nascido, ela estava, não lembro agora, se era o 8º, se era o 9º andar, eu sei que ela teve vontade de ir na sacada e jogar a criança para baixo. Enquanto estava amamentando, de tanto ódio que ela sentia da criança. Amamentando, ela teve vontade de pegar a criança e jogar lá do alto do prédio. Ela só não fez, porque ela tinha um de 3 e 4 anos, e aquele pensou, mas que tipo de mãe eu sou? Como é que eu posso amar aquele, odiar esse? Alguma coisa está errada. Ela buscou ajuda. Descobriu, resumindo a história, que aquele bebezinho tinha engravidado ela, abandonado, ela foi expulsa de casa, porque era uma família muito conservadora, uma família muito conhecida, ia ficar muito envergonhada pela filha grávida, sem marido, expulsou ela, botou ela na porta-rua, e ela sem ter o que comer, sem ter onde dormir, bateu num prostíbulo, passou a viver ali, acabou de engravidar no prostíbulo, ganhou o bebê no prostíbulo e passou a viver como prostituta. E aí ela pegou umas doenças e veio desencarnar por causa disso. Ela morreu cheia de ódio daquele cara, que era agora o seu filho. Tá, então, e assim, né? Imagine agora conviver com essa informação. Vai ter que ter muita força de vontade para conviver com uma informação dessa. Você olhar e saber, cara, você acabou com a minha vida na vida passada, sofri por tua culpa. Então, o esquecimento do passado realmente é uma bênção, pessoal. A gente escuta muitas coisas nas reuniões mediúnicas de nós mesmos. Aí, é só alguém que me contou. E já me contando, já me perturba. Ah, mas eu fiz isso? Como que eu fiz isso? Imagine lembrar. Porque o lembrar traz as emoções junto. Você não vai lembrar como se alguém te contasse. Você vai lembrar com todo o conjunto de emoções, de sentimentos, e aquilo vai te perturbar. Então, nos contando coisas do nosso passado, a gente já fica entristecido. Imagine lembrar. A gente vai voltar a esse assunto, tá? Porque a gente vai entrar em reencarnação e vai voltar e mergulhar em várias histórias aí. Alguém falar que eu interrompi? Aqui. Para mim, já deu praticamente a resposta. Eu queria saber quando a pessoa lembra, tem algum motivo para lembrar de fato, né? Então, da mesma forma que as pessoas trazem mediunidade, essa conexão, e não é casos isolados, tá? Nós temos
milhares de casos de recordação do passado. Tem uma obra de um psicólogo americano que ele relatou mais de 2.000 casos de crianças que lembraram de vidas passadas. O meu filho, esses dias, eu ajudando a escovar os dentes, ele falou para mim assim: mãe, quando tu era pequenininha, era eu que ensinava a escovar os dentes. Como assim? Sim, eu era teu papai. Eu o quê? Aí eu fiquei apavorada, né? Aí eu fui lá e pedi para ele repetir para minha sogra a história. Ele repetiu com todos os detalhes e ainda incluiu mais um detalhe. Né? Aí chegou esse filho da minha sogra. E tu, vovó, tu era minha filhinha. Tu era pequenininha, eu te larguei em cima da cama, bati em que caiu e ficou chorando. Apavorada. Minha sogra, acho que a gente já viu isso. Mas olha só, vamos pegar aqui o início da conversa, veio com a pergunta véu do esquecimento. O nome de estudo é um véu. É um véu, é uma película muito tênue, muito fininha, e que dependendo do espírito, aí a gente vai entrar em várias situações, depende do espírito, depende da conexão dele com aquela pessoa, e depende também do prazo em que houve as reencarnações. Quando elas são muito próximas, a probabilidade das lembranças submergirem é muito forte. Tá? Então, a gente vê muitos casos assim, do pai, né, que desencarnou e volta como neto de si mesmo, né? Neto de si mesmo. E aí você vai entender uma coisa do primeiro mandamento, pessoal. Muito curiosa. Eu sou Deus zeloso. Tá? Esse já é o final do primeiro mandamento. Eu sou Deus zeloso, que puro na terceira, na quarta e na quinta geração. Começou da terceira, né? Terceira, quarta, quinta geração. Por que ele não punia na primeira e na segunda? Ser pai de si mesmo é complicado. Ser neto de si mesmo, facinho. Neto de si mesmo é a terceira geração. Olha que interessante. Tá? Então, a consequência das coisas, né, elas vêm. Então, é muito fácil quando houve um tempo curto entre uma existência e outra. E são os casos que mais são relatados de crianças, são esses. Da criança que nasce na mesma família, que volta, né? Porque a conexão emocional com aquele grupo é muito forte. E essa conexão emocional faz essas coisas submergirem e eles lembram. E o véu é muito fininho, então é fácil de rasgar ele. Outros casos são de pessoas que realmente vêm com esta possibilidade para chamar a atenção das pessoas para as existências passadas. Então, a multiplicidade de casos é muito grande, muitos casos parecidos com esse aí, do seu filho que fala assim: papai, mamãe, você lembra que eu trocava suas fraldas? Você lembra que eu não sei o quê? Né? Os pais ficam chocados, né? Tem muitos. Tem documentários. O YouTube está cheio de documentários sobre isso, né? Eu acho que eu não lembro se vou errar o nome agora, me parece que é John Tucker, um cara que pesquisa muito sobre isso, sobre lembranças de vidas passadas. Tem muita coisa no YouTube dele. Ele é um americano. Parece que é isso. Vamos seguir? Então, olha só, a gente vai falar agora do que acontece no estudo vital quando há a morte brusca, quando acontecem os suicídios, tá? Aqui é um relato do espírito Camilo, tá nesse livro, Memórias de um Suicida. É um livro denso no começo, tá? Quem não leu esse livro, é um livro denso, só que é um livro extremamente esclarecedor. É um livro fantástico. E aqui ele está relatando o que ele via na região onde ele ficou, pessoal. Quem que lê para nós aí? Dá uma descansada. Que lê, Dorinha? Como ficou explicado, havia aqueles que se preocupavam em espantar as magias. Havia os enforcados a se debaterem de quando em quando, porfiando no esforço ilusório de se desfazerem dos farrapos de cordas ou trapos que lhes pendiam do pescoço.
Os afogados, bracejando contra as correntes que os haviam arrastado para o fundo, os retalhados, hediondos, quais fantasmas fabulosos, a se curvarem em penitências macabras, na ilusão de recolherem os fragmentos dispersos, ensanguentados do corpo carnal, que lá ficara alguns, estraçalhados sobre as rodas do veículo, à frente do qual se arrojaram, em audaciosa aventura, supondo furtar-se ao sagrado compromisso da existência. Bom, aqui é um resumo, tá, da visão do espírito Camilo numa região que ele ficou com outros suicidas. Deixa eu abrir um parênteses rápido. Eu ia comentar uma coisa para a gente dar mais uma ilustração do que você falou e me fugiu, agora eu lembrei, eu não quero perder de novo. Tá, um exemplo clássico da lembrança é que todas as noites, quando nós dormimos, há um desprendimento do espírito. Alguém já viveu uma situação assim? De saber que está fora do corpo? Já? Também? Também? Quando você voltou, você teve a memória total do que você viveu? Foi pouco tempo. E o que eu vi me apavorou, eu voltei rápido. Você teve a memória total? Eu já tive experiência que sim, mas varia. Varia. Como é a memória? Lembrar de tudo onde se foi, com quem se falou. Sim, em geral, eu deixo o celular e anoto. Tá, então olha só, pessoal, isso acontece com todo mundo. Perceberam? Ai, mas eu não lembrei. Tá? Isso são alguns ajustes, porque os registros que eles tiveram não foi no cérebro físico. Você sai do corpo, os registros são na parte espiritual, na chamada túnica eletromagnética, no perispírito, ou no cérebro espiritual, se você quiser pensar assim. Então, tudo que eu vi, o que eu falei, fica registrado aqui. Quando a gente volta para o corpo físico, há uma transferência de informações que vai ser intensa, média, curta ou nenhuma, dependendo de cada situação. Então a gente pode até lembrar assim, eu tive um sonho essa noite, parece que eu falava com a minha mãe, que já faleceu. Você teve lá, você falou com a sua mãe, você ouviu, aí você volta para o corpo físico e tem uma espécie de um sonho. Outros não, terão o chamado desdobramento lúcido, vai participar de tudo, vai ver o seu corpo físico. Sério, eu tenho amigos meus que já viveram isso e não são espíritas. Adriano, eu olhei, eu vi meu corpo, não sei o quê. Um amigo meu que era evangélico, Adriano, eu estava na cozinha tomando água, e a mãe apareceu, ela olhou para mim, uma cara, um jeito estranho. Eu perguntei, mãe, o que aconteceu? Ela não falava nada. Eu fui, ela virou as costas, foi caminhando, eu fui atrás dela. Falei, mãe, a porta fechada, né? Ela no corredor, né? Mãe, ela passou pela porta, Adriano. Minha mãe é um fantasma, ficou apavorado. Eu falei, não, cara, eu expliquei para ele, tá? É assim, essa desdobramento, certo? Eu tive a ocasião de ver a Rosa em desdobramento, da minha esposa. Muito interessante. Então ela estava dormindo, eu falei, Rosa, eu li aqui nas obras que todo mundo entra em desdobramento e vai estudar e trabalhar, você estava dormindo. Devia ser recente, né? Há mais ou menos... Isso, há mais ou menos 1 metro e pouco, assim, ó, flutuando, assim, né? Certo, né? Tranquilona, né? Tá? Então, vejam que essa temática, ela vai muito dentro das lembranças da relação espiritual com a relação cérebro-físico. Então, eu tenho muitas coisas que são registradas no mundo espiritual, estão arquivadas. Mas a transferência para o cérebro físico já é outra coisa. Para o HD, nem sempre acontece. Tá? Eu tinha lembrado disso, para a gente dar mais uma ilustrada, né? Nessa questão aí. Você vai falar alguma coisa? Tá, aí já voltamos aqui para o Camilo. Quando eu comecei a trabalhar no eu chegava em casa, dormia, e eu me via dentro ali do hospital correndo, e eu modificava os barulhos do ventilador. Aí, isso no sono. Aí eu acordava e estava muito cansada. Aí chegava tudo realmente modificado, como eu modifiquei no sonho. E eu tenho uma coisa de falar para mim assim, por que você não olhou para mim se foi
correndo e eu te chamei. E eu não estava. Isso aconteceu com muitos pacientes, não só com ela. Tem um outro também. Eu estava dormindo em casa e eu vi ele morrendo, eu acordei e comecei a ter todos os sintomas que ele tinha. No dia seguinte, realmente, ele teve um infarto. Só que daí a gente começou a associar. Eu comecei a perguntar aos médicos de lá, eles viram na conscienciologia, e eu falei, não, mano, na conscienciologia, porque se já não tem nada. E aí eu comecei, daí a minha irmã achava, Dona, vai chorar sozinha, porque você só traz coisa bem pra casa. Nada a ver. Quem quer falar? Eu tô falando demais, deixa. Tá? Não, fique à vontade, Cissa. É que a gente abriu um parênteses aqui e tal, legal, né? Mas, ó, a gente vai voltar várias vezes nesse tema, principalmente quando entrar em reencarnação e desencarnação, vai surgir muita coisa. Dependendo do território que você está, isso é potencializado ou não. Por quê? Quando eu vim de São Paulo para cá, aqui eu comecei a ter esses eventos muito frequentes, sonhava com muitas datas. Como eu não sou uma boa historiadora, eu tinha que pensar o que eram essas datas, e sempre relacionado com guerras locais, guerra parasítica, guerra de efeito, eu nem devo ter estudado isso. Tá, já, é. E era muito forte e eu acordava mesmo, tipo assim, ó, forte, Cissa, bem pra mim. eu não vou dizer que é a explicação do seu caso, tá? Mas todo ambiente ele tem a sua própria estrutura fluídica, a sua psicosfera, tá? Então pode ser que você já tenha andado por aqui e por estar nesse ambiente de novo, você ativou tudo isso. E no final dessa conversa, olha que louca, Adriana, viagem, né? A gente só pode falar, você fala mais nada. Eu lembro que eu estava numa sala, assim, né, com um monte de gente e tal, fazendo vários cursos sobre território, sobre arquitetura, sobre cidades, não sei o quê, e todos os professores da gente, todos passaram. E depois fui para uma outra sala e tinham 2 grupos. E eu só conhecia o seu, conhecia muito pouco. Tinha a conscienciologia dos colegas, hoje é colegas, e colegas aqui da casa. E os conscienciólogos falavam para mim, você precisa lembrar, você tem que resolver isso aqui, você precisa lembrar. E eu lembro que Geraldo me falava, Cecília, você não sabe. Não lembra. Não é fácil, você não está preparado. E ficou assim, 2 grupos, como se fosse uma lista, sabe? Acorda, resolve, calma, resolve sem lembrar. Foi bem interessante. Sim. Você com certeza foi ativado pelo ambiente por onde você já passou de alguma forma, então isso mexeu com você. Pessoal, lembrar, por alguma razão Deus criou a lei do esquecimento. Por alguma razão. Preocupados contigo. Tá? Quando a gente voltar a esse assunto, tem vários casos interessantes que mostram para nós que lembrar não é uma coisa boa, tá? A gente vai voltar a esse assunto aqui, a gente não consegue fechar aqui. Bom, então aqui tem um resumo do que ele viu, né, pessoal? Imagine transformar isso em uma situação real, tá? Imagens, você está vivendo uma situação dessa, deve ser algo pavoroso. A Ivone do Amaral Pereira, ela conta que quando ela foi escrever a obra, aí vem a memória, né, ativa, ela era levada em desdobramento, dormia, saía do corpo, e levavam ela nessas regiões, para ela ver. Ela via, tá, essas regiões de sofrimento, de dor, dos suicidas, para que ela depois oferecesse, na hora da psicografia, oferecesse maiores condições de detalhamento da obra. Olha só, então ela precisava ter lá no cérebro físico dela algumas reminiscências dessas memórias, dessas imagens, que facilitariam, estamos falando do mesmo assunto ainda, né? Facilitariam o acesso do espírito. Que o Camilo era um literato, era um escritor muito famoso, então ele queria detalhar a obra ao máximo. Né? O Camilo Castelo Branco se matou com um tiro porque ficou cego. Não aguentou a cegueira.
Então, ele precisava disso. Então, levavam ela em desdobramento, ela via os lugares, via os suicidas, as aflições deles, voltava e tinha que conviver com aquelas memórias. E com elas, o Camilo conseguiu, então, escrever um livro. É uma riqueza de detalhes, uma descrição fantástica do lugar e das situações. Tá? Aqui está bem resumidinho. Não é aconselhável esse livro para quem não está com os pezinhos no chão direito. Porque ele é um livro muito denso, principalmente a primeira parte. Ele é muito denso. Torin. Tais gestos, repetimos, a força de se reproduzirem desde o instante em que se efetivara o suicídio, e como instinto de conservação imprimiu na mente um impulso primitivo para a tentativa de salvamento, haviam degenerado em vício nervoso mental, sucedendo-se através das vibrações naturais ao princípio vital, repercutidas na mente e transmitidas à organização físico-espiritual. Aqui tem um elemento que propicia o sofrimento daqueles espíritos. Eles estão ainda encharcados de fluido vital. Ó. Somente um espírito dotado de cândidas virtudes, experimentado saber, poderia distinguir nos meandros do caráter complexo de um infrator como um suicida as verdadeiras predisposições para o arrependimento, ou se o seu invólucro físico-astral já não se reflete influências do princípio vital, demasiadamente pesadas para então providenciar socorros que encaminhem ao local onde esteja seguro. Então, há uma influência muito poderosa do fluido vital nos suicidas ou em infratores, cometeram crimes, e ele está encharcado daquele fluido vital. O fluido vital ele vai se extinguir à medida que chega a hora da desencarnação, por doença, por velhice, e aquilo favorece a ruptura dos laços e a pessoa desencarna. Quando isso não acontece, se o acidente estiver dentro de um planejamento de resgate kármico, haverá um amparo espiritual para isso. Se o acidente estiver promovido por imprudência, insensatez, alcoolismo, há um sofrimento muito grande. Um amigo meu da infância, da juventude, aquele amigão que todo mundo teve, sabe? Que um dormia na casa do outro, né? Um usava a roupa íntima do outro, ô, cara, presta uma cueca aí, né? Era esse irmão, que a mãe acolhe, o pai acolhe, né? Entendeu? Era esse irmão que eu tinha. Ele desencarnou de acidente de carro. E é muito curioso como eu fiquei sabendo, porque eu estava um dia preparando uma palestra e eu senti uma aproximação espiritual, né? Fazia uns 3 anos que eu não tinha contato com ele. Ele era de Porto Alegre. Senti uma aproximação espiritual e falou assim: o seu amigo Leandro desencarnou de acidente de carro. E eu achei que era uma mistificação, né? Falei, é capaz o Leandro, né? Até fiz uma prece de expulsão do espírito, né? Me deixa trabalhar aqui, né? Entendeu? Eu fiquei sabendo 1 ano depois que foi verdade. Porque o meu irmão descobriu no Face. Cara, sabe quem sofreu um acidente? Quem é o Leandro? Não pode. Aí eu olhei lá, a data bateu com a informação que eu tinha recebido, né? 1 ano atrás. Até me arrependi, né? Puxa vida, né? Nem orei pro meu amigo. Resumo da história. Em um dos contatos que eu tive com ele, ele falou, eu indaguei, né? O que ele tinha sofrido. Eu falei, eu tinha muito frio. Um frio desesperador. Eu me sentia duro, enrigeledado, como se fosse uma pedra de gelo. E fiquei assim por um bom tempo, até que eu fui ajudado. Meu amigo era muito louco da cabeça. Sabe, muito explosivo, né? Ele não parou com os alcoólicos, né? E saiu que nem um louco no carro e acabou se matando. Então, o acidente de veículo depende muito qual é a situação que está mobilizando ele naquele acidente. Nós atendemos aqui um grupo de familiar que vinha, né, numa viagem de férias para Foz do Iguaçu, se acidentaram, a família toda. Atendemos eles.
É uma família conhecida de Foz. E o último a ser resgatado foi o marido, que era o motorista. E quando ele foi resgatado, a irmã Eduarda nos orientou, na reunião mediúnica, que isso cerca de uns 2 meses, um mês depois do acidente, mais ou menos, um mês depois, tivemos essa comunicação. E que o resto da família já estava bem. Estavam bem. Porque era um resgate kármico. Era um resgate coletivo daquele grupo familiar. Então, cada caso é um caso. Essa frase define tudo. Cada caso é um caso. Por quê? Cada um de nós tem a sua própria história, seu próprio conjunto de equívocos, o seu próprio conjunto de decisões acertadas, hoje, nessa atualidade. Isso é que vai influenciar. Mas o que nós sabemos é que nesses casos de suicídio, o espírito não estava no momento de se desvincular do corpo físico. Toda a sua estrutura eletromagnética, sua túnica perispiritual estava encharcada de fluido vital. E esse fluido vital vai gerar essa ressonância do que acontece com o corpo físico. Então, o corpo físico dele entra em decomposição, ele sente o corpo em decomposição. O corpo físico sente os vermes roer a carne, ele sente isso nele mesmo. Há uma repercussão em função desse encharcamento do fluido vital. Ele tem que ser extinguido. Isso vale também para os infratores. Os espíritos que às vezes se comunicam conosco, que não foram suicidas, mas eles foram infratores, eles também estão assim, pesados, eles são densos, de fluido vital. E alguns deles sentem falta do fluido vital. Vão se alimentar nos cemitérios. Deixa eu ver se tem aqui. Não cheguei a colocar, porque era um texto muito longo, tá? Mas lembrando que isso está na obra Obreiros da Vida Eterna, onde é acompanhado um velório de um espírita, e lá André Luiz fica chocado com os espíritos que vão lá se alimentar dos resíduos do fluido vital dos desencarnados. Tanto é que o benfeitor, ele aplica passes longitudinais para eliminar os restos do fluido vital, porque ele vai ser eliminado com a morte física. Ele vai ser eliminado. O corpo morreu, os órgãos não dão mais aquela vitalidade, aquela produção, não tem mais o contato com o espírito, o corpo entra no chamado estado de cadáver. E o que sobrou de fluido vital, ele vai sendo eliminado. Naturalmente, ele vai sendo diluído na atmosfera. Só que alguns espíritos tentam chegar antes que isso aconteça. E sugar esse elemento. Por que eles sugam e conseguem? Porque esse elemento, ele não é nem tão denso quanto a matéria e nem tão etéreo quanto as coisas do mundo espiritual. Ele está no meio caminho. Então, para eles, pessoal, sem aqui fazer nenhuma brincadeira com isso, é uma coisa muito séria, é como se fosse uma sopa de nutrientes para eles. Eles se sentem alimentados por uma questão material que eles não têm mais acesso, mas que têm vontade, têm desejo, têm necessidade. E eles se viciam em fluido vital. E sugam, literalmente, dos corpos mortos, dos cadáveres. Então, o benfeitor vai lá, aplicou passes para diluir o resto do fluido vital. Por quê? Porque era eles até falam, né? Tem uma frase que um deles fala assim, não, esse aí não dá, esse aí está protegido. Está na obra lá, esse aí está protegido. Não vai dar para a gente chegar lá. Mas ele estava protegido. Viu-se trabalhador espírita, muito bom, gente. Tá? Você já não vai ter seu corpinho sugado depois. Lá no cemitério. Uma outra passagem, um outro livro do André Luiz, que ele também comenta sobre o abatedor de animais, né, onde eles vão resgatar um suicida e acabam encontrando ele lá. Foi uma das primeiras obras que eu li, então eu entendi se eles foram
se aquele fluido eles se aproveitam através do sofrimento dos animais ou é pelo plasma sanguíneo. Pelo plasma sanguíneo, tá? Pessoal, eu sou um gaúcho que gosta de churrasco. Quando eu vi essa obra, eu fiquei meses sem comer carne vermelha, tá? Fiquei meses, né? E foi a partir daí que eu dei uma diminuída também, viu? Porque eu era, né, bem do churrasqueador, né? A partir daí eu dei uma baita de uma redução, por causa dessa obra aí, porque ela realmente ela impacta. Mas no plasma sanguíneo está inundado o fluido vital. Inundado. humano e animal? Humano e animal. Humano e animal. O sangue está cheio. É o sangue, na verdade, que conduz fluido vital no corpo inteiro. Não é o sentimento do sofrimento, então, do animal? Não. É o próprio sangue. Eles se alimentavam do fluido vital, do plasma que o fluido vital oferece. É isso que eles... Aí, ó, né, os espíritos sacaram, né? Pô, lá no abatedouro tem bastante, cara, vamos lá. Né? Eles estavam lá se alimentando disso. Então, é uma coisa pavorosa, né? E a gente que depois lê, cara, você não consegue tirar isso da cabeça, né? Você entra num lugar que você vê abatedouro e vê sangue, você já lembra disso. Já lembra. Por isso que eu cortei um tempão a picanha mal passada. Sério? Eu vi aquilo e me lembrava da obra, né? Eu falei, sem vergonha desse André Luiz, né? Por que eu fui ler essa obra? Missionários da Luz. Inclusive, viu, a gente fez um filminho aí, né, claro, bem amador, né, para mostrar o nascimento, e a intenção nossa é fazer uma segunda tentativa explorando isso daí. Então, inclusive, até um amigo meu que trabalha nessa área, eu falei com ele, Dano, quando você precisar de um lugar, de um abatedouro para filmar essa cena, eu já consegui para você, tá? Ele falou que consegue. Bem pesado. A gente quer mostrar a questão do suicídio e tal nessa nova filmagem. Mas bem lembrado, tá? É o fluido vital que está no sangue. É isso que eles vão se alimentar. Inclusive, na sequência, o André Luiz pergunta, né? Mas como que isso é possível? Tá? Aí ele dá uma explicação muito interessante, mostra os espíritos na mesa do almoço, se alimentando dos vapores que saem das comidas, dos aromas. São essências que nós não vemos, mas que estão ali. Quando a gente sente um cheiro de alguma coisa, são as moléculas daquela coisa que estão se desprendendo. É matéria. A gente não vê, mas é matéria. E a gente inala aquilo no pulmão, tudo são moléculas daquela matéria que está ali. Seja comida, seja um perfume, seja o que for. Na semana passada, no prédio, teve um suicídio de uma adolescente. Já passou horário, gente, ninguém me avisa. Fala. E aí isso me alterou muito, eu comecei a chorar com barro, né? Todas as vezes que eu faço, e na mesma noite, eu via que o quarto já tinha como se fosse fumaça escura, estava tudo pesado, tudo no Paulo, né? Casa da minha mãe, minha irmã, tudo com dor de cabeça. E até hoje eu não vi a cena, mas muitas vezes desceram e viram a cena. Eu não consigo mais nem passar ali perto do elevador, porque eu vejo ela. E eu não sei se algo fica influenciado nisso. Você é médium, tem captação sensorial, fluídica, tá? Esses ambientes ficam impregnados com as emanações fluídicas do que aconteceu. Tanto é que se você for em Auschwitz, tenho certeza que você ia passar mal. Se você fosse em Auschwitz, campo de concentração nazista, já foi lá? O seu Bruno foi, tá? O Bruno também é médium, ele captou todas as emanações fluídicas que as paredes de Auschwitz ainda possuem. Fica impregnado na parede. Eu fiz aquela oração que tem no mas tem algo assim que posso fazer mais Orar. O suicida, só orar. Pessoal,
vamos ficar por aqui hoje. Eu não vi que tinha passado até o nosso horário, tá? Obrigado aí pelo encontro. Semana que vem a gente vai fechar isso aqui, né? Faltou um pedacinho aí para fechar. Tá? E a gente entrar em instinto, inteligência, vida e morte. Obrigado, Rômulo. Um abraço. Bom.